uma aula sobre a situação internacional, até chegar à situação atual dessa, entre aspas, invasão ou não da Ucrânia, né? Um cenário de guerra em solo europeu, inclusive. Mas queria te perguntar sobre as origens, né? Como é que se chegou a essa situação? E aí te peço já para introduzir o tema, eu vou pontuando com algumas questões que surgirem. Veja bem, Atucha, eu vou começar fazendo uma citação do primeiro secretário-geral da OTAN. Ele se chamava Lord Ismay, ou Lord Hastings Lionel Ismay. Ele dizia o seguinte, resumindo o que era a OTAN. Ele é secretário-geral da OTAN a partir de 73, de 52, aliás, a 52 a 57, ele é o primeiro. E ele diz o seguinte, a OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve, durante todo o período inicial da OTAN, várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo por exemplo, o De Gaulle era contra, depois aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve vários percalços. Ela nasce com a Europa, com a questão também de uma relação da Europa, principalmente da Europa Ocidental, e daqueles que haviam ganho a guerra, exceto a União Soviética de então. O que era o grande problema da OTAN? Ele teve essa primeira, vamos dizer, iniciativa, que é, de fato, a partir do momento em que há uma clara contradição entre os Estados Unidos e a União Soviética e tem início a Guerra Fria. Eu acho que essa é a síntese da OTAN inicial, né? Os russos fora, os americanos dentro e os alemães um pouco rebaixados. Era essa a síntese. Na sequência, há um momento também em que a OTAN, que foi criada fundamentalmente como um elemento central da Guerra Fria contra a União Soviética, ela tem uma discussão clara a respeito do seu significado quando, entre 89 e 1991, 1989 e 1991, há a dissolução da União Soviética. E essa negociação é uma negociação importante, por quê? Porque ela foi feita tendo em vista, de um lado, que a dissolução da União Soviética não significaria tratar a Rússia, principalmente a Federação Russa, como uma perdedora. Pelo contrário, uma das questões negociadas entre as lideranças principais da época, né? No caso, o Gorbachev, né? A negociação do Gorbachev com todo o sistema atlântico, principalmente com os Estados Unidos e com a França, a Alemanha, etc., é uma negociação de deixar claro que a OTAN preservará claramente seus limites. Que limites são esses? Os limites que definiu a OTAN até a Alemanha, principalmente quando negociam a unificação da Alemanha. E, portanto, naquele momento, a França, inclusive, propõe
a existência de uma entidade para abrigar os países da Europa Oriental que estavam, né, que tinham saído da União Soviética e do Pacto de Varsóvia para abrigar, nem na OTAN, nem no Pacto de Varsóvia. E a França é obrigada a desistir dessa proposição pelos Estados Unidos. Na época, o representante do Departamento de Estado era o James Baker. E aí tem uma frase do James Baker que é muito usada. Ele diz o seguinte: quando ele discute isso com os russos, a jurisdição militar da OTAN não se estenderá uma polegada para o leste. Portanto, quando é que começa essa tensão que já resultou na Geórgia, já resultou na Crimeia e agora está resultando na Ucrânia? Começa essa tensão e começa a contradição quando primeiro entra na OTAN, né? Entra, sobretudo, eu acho que a partir de 91, entra na OTAN quem? A Hungria em 99, não é em 91, em 99. A Hungria, a Polônia, a República Tcheca e a Romênia. Aí a OTAN, os objetivos, ou seja, as fronteiras da OTAN se ampliam. Aí tem um segundo momento, né, que você pode falar que cria as condições para o desrespeito à ordem legal internacional, que é a Iugoslávia. É quando a OTAN começa uma guerra contra a Iugoslávia e passa de um pacto defensivo para um pacto ofensivo. Aí tem um segundo momento que ela, de uma certa forma, endossa, que é a guerra do Iraque, que simplesmente reitera os termos do Lord Ismail, que era uma questão de colocar os americanos dentro. Depois você tem, tá, todo um avanço dos Estados Unidos numa questão que é importante, que é colocar um escudo de mísseis nesta área da Europa Oriental. E você tem todo um conflito quando a Geórgia e a Ucrânia, tá, lá por 2005, 2008, 2009, começam a querer entrar na OTAN. Aí tem a invasão em 2008 da Geórgia pela Rússia, o reconhecimento da Ossétia do Sul e da Abcásia, e depois você tem as revoluções coloridas, que vão ensejar a Crimeia. Né? É a queda do Yanukovych que vai ensejar a Crimeia. E aí, neste momento, né, eu acho que há até uma presença maior da Europa tentando um acordo de paz, que é os acordos de Minsk, que resultam, entre 14 e 15, né, de uma proposta. Vamos discutir, vamos resolver essa questão, que é uma questão grave, porque é uma questão muito, muito problemática para a Europa. Vamos resolver diplomaticamente. E fazem um acordo de Minsk I em 14, de Minsk II em 15. Isso eu vi ocorrer.